Olá, o Região está começando agora. Muito obrigado a você que está conosco em mais um programa nas cidades da área de cobertura da TV União e também nas redes sociais. Hoje vamos conversar com o prefeito de Aguaí, Alexandre Araújo. Estamos a poucos dias do final de 2023 e é o momento em que os gestores municipais realizam um tradicional balanço do ano. Prefeito Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Olá, Magalhães, olá a toda a audiência do Região. É um prazer estar aqui novamente com você. Prefeito, obrigado pela sua gentileza de ter aberto um espaço aí na sua agenda. E no fechamento de 2023, o que é que o prefeito destacaria desse período? Foi um ano tranquilo para a Prefeitura de Aguaí? Não foi, Magalhães. Acho que não foi para nenhuma prefeitura, né? Com as alterações que aconteceram no final do ano passado, ainda no segundo semestre do ano passado, relativa àqueles tabelamentos de CMS, o reflexo daquela ação, ele veio acontecer agora no segundo semestre para cá, no Fundeb, inclusive já no primeiro trimestre. E as cidades perderam muita arrecadação, assim como os estados. Aguaí não foi diferente, né? Nós tivemos aqui uma queda estimada entre o real, né, arrecadado ano passado versus arrecadado este ano, mais a expectativa que nós tínhamos de crescimento econômico, a gente perdeu quase 7 milhões de reais, que para Aguaí é um volume extraordinário. Então, nós passamos de junho para diante fazendo conta para conseguir fechar o ano e manter as atividades. Foi muito difícil, viu, Magalhães? Agora, mesmo que tenha havido uma pequena compensação que estava prevista desde o ano passado a acontecer a partir de 24, 25, 26, anteciparam um ano, mas um valor muito irrelevante para o montante que a gente perdeu. Mas a gente conseguiu fechar. E então, 2024 vai ser um ano de freio puxado. Nós preparamos uma lei orçamentária para o ano que vem com um valor praticamente igual ao deste ano. Nós não estamos prevendo nem o crescimento do PIB e nem a inflação, que normalmente você acresce PIB mais inflação nas suas projeções de receita, além de crescimento econômico. A gente preferiu manter o mesmo patamar. Como é o último ano, ano que vem, o artigo 42 da LRF te traz uma série de obrigações com relação a como terminar o mandato, a gente achou melhor segurar, né, um pouco a peça orçamentária para não correr risco de faltar dinheiro no final. Dificuldade no orçamento, um orçamento mais enxuto, vai prejudicar o andamento de alguma obra, de algum programa, prefeito? Não vai prejudicar o andamento das obras que a gente planejou, né, Magalhães? De julho, agosto para cá, a gente deu uma desacelerada em algumas ações que nós estávamos iniciando aqui. A gente já programou para 2024, mas ano que vem a gente não vai começar nada novo. A ideia é que a gente encerre o mandato entregando as obras que estão em andamento, prontas, acabadas à população. Então a gente previu o custeio, principalmente é uma construção importante que a gente vai fazer aqui de uma unidade de saúde na zona norte da cidade para a expansão do atendimento lá. Nós estamos readaptando um clube social para fazer o nosso centro de ensino integral e algumas outras pequenas obras de manutenção. Nada extraordinário, a ideia é manter o ano que vem para entregar a cidade redonda sem correr nenhum risco para que o próximo gestor possa dar andamento aos seus projetos, né, que vão à rua ano que vem para poder apresentar a cidade. O prefeito esteve em Brasília no final de novembro com uma comitiva de Aguaí para uma reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Vocês foram tratar de que assunto lá, prefeito? Nós estamos com um projeto aqui, Magalhães, que a gente iniciou ainda nos anos 2018, 19, aí veio pandemia, a gente teve que acabar suspendendo essas iniciativas, e, e com este novo governo, após a posse do novo governo, a gente conseguiu fazer uma discussão muito complexa e profunda, né, com o Ministério dos Transportes, o Ministério do Desenvolvimento Econômico e Serviços, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Nós realizamos aqui em Aguaí, há alguns meses, um seminário de exportação com a Apex, né, que é a Agência de Fomento à Exportação do Governo Federal, junto com a Fiesp, Ciesp, Sebrae, Senai, e a gente sensibilizando os nossos industriais aqui da região com relação às possibilidades que você tem de exportar. Simultaneamente a isso, a gente trouxe à baila um projeto antigo que tínhamos de implantar um terminal intermodal aqui em Aguaí.
Já existe um terminal de embarque de açúcar aqui sobre trilhos para descer até Santos, e há a discussão da expansão desse trabalho. Então, na verdade, a reunião com o vice-presidente foi com uma pequena comitiva de Aguaí, mas grupos econômicos, inclusive de outros estados que estavam conosco, que têm interesse de fazer esse trabalho aqui por Aguaí. Então, teve grupo de Minas Gerais, grupo do Mato Grosso, um grupo aqui de Aguaí, que já tem o terminal instalado aqui, que também é de um grupo econômico do Mato Grosso, e esteve conosco também o DENIT, porque a gente está tratando, inclusive, de um acréscimo de 2 desvios ferroviários no bairro do Mato Seco, aqui divisa nossa com Mogi Guaçu, onde está instalado o terminal, para possibilitar, eventualmente, esse acréscimo de embarque. Mas é um projeto monstruoso, nós estamos falando de quase 2 milhões de toneladas ano de embarque aqui de Aguaí, que é um negócio muito grande, é expressivo esse montante, com possibilidade de crescimento ao longo dos anos seguintes. Então, se isso acontecer, espero que aconteça, Aguaí sofrerá uma mudança significativa no seu cenário econômico, que a gente passaria a ser um centro logístico, não só regional, porque outros estados têm nos procurado com relação a esse projeto. Então, a gente tem se dedicado muito para que esse projeto dê certo. Eu mesmo havia prometido para mim não começar nada novo, porque falta pouco tempo para acabar o mandato, e eu espero encerrar o mandato com as minhas obrigações todas em dia, sem deixar nada para depois. E esse projeto talvez seja um que desafie muito para a gente botar de pé, mas está muito avançado, Magalhães. Faltam poucos detalhes para a gente conseguir botar isso de pé. Bem, prefeito, agora a gente vai tratar de um assunto que eu tenho conversado aqui com lideranças de São João da Boa Vista, de toda a região. Conversamos, inclusive, com o deputado estadual Simão Pedro, na semana passada. Os deputados aprovaram o projeto de privatização da Sabesp, né? E com isso, o processo de desestatização da empresa vai avançando. E em municípios atendidos pela empresa, vem crescendo a apreensão entre as lideranças políticas contrárias à privatização. Em Aguaí, o contrato foi fechado em 2019, né? A Sabesp começou a operar efetivamente em 2019. O seu trabalho foi fundamental, né, para que esse contrato fosse celebrado entre a prefeitura e a empresa. Houve até um certo desgaste político, o prefeito teve que ir à Câmara explicar, fazer audiência pública. Enfim, depois de um longo trabalho junto à população de Aguaí, como é que o prefeito vê a Sabesp agora sendo privatizada? Mas eu confesso a você que, do ponto de vista pessoal, eu sou peremptoriamente contrário ao processo de desestatização da Sabesp. Eles estão chamando de desestatização que o governo, segundo o que a gente pôde ler no projeto de lei, né, na lei agora aprovada, ele reduzirá a sua participação de 50,3% para entre 15% e 30%, que para mim já é um motivo de não saber direito o que vai acontecer. Eu tenho uma série de companheiros do partido que são favoráveis, inclusive a bancada do PSDB votou favorável ao processo de desestatização, mas eu sou contrário. Eu estive já em 2 audiências, uma com o próprio governador e os prefeitos aqui da nossa região do Pardo Grande, e outra, uma específica que eles estão fazendo com cada prefeito atendido pela Sabesp, e eu não fui convencido, pedi inclusive para registrar em ata a minha insegurança com relação a esse processo, porque ora é para reduzir tarifa, ora é para universalizar, ora é para dar mais eficiência à empresa. E eu não saí de lá convencido de que o processo tal qual ele está colocado vai atender a todos esses princípios que eles estão afirmando que atenderá. Eu confesso a você que estou a cada dia mais inseguro, Magalhães, com relação a isso. Você, pelo fato de ter sido até conselheiro da Sabesp, então você conhece a empresa por dentro. Quais são os pontos mais frágeis dessa lei que foi aprovada na Assembleia? Bom, o argumento que o governo tem usado é que ele irá universalizar o atendimento de saneamento, né, com relação a abastecimento de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Eu tive a oportunidade de perguntar para os técnicos que nos atenderam lá do governo da Sabesp o que significa isso, que conceito é esse de universalização? Você vai
vender a maioria absoluta das ações da Sabesp para investir em todos os municípios do estado que não têm saneamento para universalizar? A resposta que eu obtive foi: não, nós vamos utilizar o recurso da eventual desestatização da Sabesp para atender aos municípios já atendidos pela Sabesp. Ora, tecnicamente, se você for olhar nos anuários de saneamento, todos os 375 municípios atendidos pela Sabesp já têm a universalização do saneamento. Os índices percentuais são altíssimos, não são maiores, porque áreas irregulares e a zona rural, elas não estão contempladas no atendimento do saneamento. Não é com a Sabesp, vai ser tão difícil quanto com uma empresa privada qualquer. Então, isso já me deixou com o pé atrás com relação a esse discurso de que a universalização seria para atender os municípios que não são atendidos. O governo, segundo me explicou lá, lançou um programa chamado Universaliza SP, que atenderá os demais quase 300 municípios que não são atendidos pela Sabesp. Eu confesso a você que fiquei refletindo. Você vende uma empresa que lhe dá lucro absurdo todo ano, 75% desse lucro é reinvestido na empresa para que ela possa fazer obra, portanto, o governo não precisa pôr dinheiro para fazer essas obras. Aí você vende isso para você ter que reverter 30% da venda para redução de tarifa. Então, a modelagem, Magalhães, não me convenceu. Eu sei que está sendo, a técnica virou para mim, mas prefeito, está sendo feito pelo IFC, do Banco Mundial. Eu falei, beleza, mas não me convenceu, podia ter sido feito pela Harvard. Se os dados não estiverem claros, e foi isso que eu deixei muito claro lá, não me convence, não me convenceu. Eu não estou convencido de que o modelo ele seja o melhor. Né? Se a gente estivesse tratando de algo onde você entendesse a modelagem, eu deixei claro, a modelagem eu entendi, você vai vender boa parte das suas ações e espera com ela reinvestir na empresa, mas não é reinvestir em saneamento, é reinvestir para financiar ou subsidiar tarifa. Ora, pega a parte do lucro hoje e subsidia. Então, não está claro para mim, Magalhães. Dizem que é um modelo modernoso, que foi buscar os erros que outros países fizeram para não cometer o mesmo erro, mas eu não vi em nenhum outro país o reinvestimento em tarifa. Pior, o que a gente viu, não só em outros países, mas também no Brasil, é que a tarifa sobe, sobe muito. Porque aí, se o governo não subsidiar os investimentos, ele precisa tirar de algum lugar. Tira de onde? Tira da tarifa. Então, isso está me deixando com os poucos cabelos que ainda tenho em pé. Magalhães, que eu não sei quais são as consequências. O mundo todo retomando o saneamento, inclusive aqui no Brasil, as experiências que a gente tem não são muito positivas. Eu estou com medo, viu? Muito medo. Prefeito, uma outra questão envolvendo a privatização da Sabesp são os municípios superavitários e os municípios deficitários, municípios que ainda não dão lucro. E dentro desse rol, Aguaí, né, está presente entre os municípios que não dão lucro para a Sabesp, até porque é um contrato novo, né, um contrato recente. Mas a relação com a empresa, nessa situação em que o município está, de ser um município deficitário, não fica mais complicada? Então, esse é um dado que a gente precisa aprofundar na discussão. Inclusive, eu acredito e espero, né, que a sociedade se debruce sobre isso. A Guaí, ela vai ter uma operação deficitária pelos primeiros 30 anos, porque os investimentos que estão sendo feitos aqui são volumosos, muito altos. Eles estão construindo agora uma nova estação elevatória pressurizada para poder levar parte do esgoto para a estação de tratamento. Tiveram que reinvestir na estação de tratamento. Estão fazendo uma nova um retrofit na nossa estação de tratamento de água. Então, são investimentos de milhões e milhões e milhões que a tarifa de Aguaí, se somada toda, não paga esses investimentos nem ao longo dos 30 anos. Qual é a aposta que o governo tem feito? Ele vai tentar fazer com que os 375 municípios prorroguem seus contratos até 2060, na tal da URAI, onde você colocaria municípios deficitários, superavitários no mesmo balaio. Você pega esse conjunto de contrato até 2060, que tem um valor econômico importante, e aí você daria um valor de mercado à empresa. Portanto, alguém compraria essas ações que o governo vai abrir mão de olho nesses contratos vigentes até 2060. Tem um item
que a gente não pode desprezar, que é a cidade de São Paulo, que corresponde a 44,5% de todo o faturamento da Sabesp. E a gente chama isso de subsídio cruzado. As cidades onde a empresa recebe, faz lucro, ela subsidia as cidades que dão prejuízo, que é o caso de Aguaí, e torna a tarifa mais justa. Hoje a Sabesp tem a menor tarifa das concessionárias públicas do país, já é a menor. Então, essa discussão não está clara, e quando você assina essa URAI para transferir, prorrogar o contrato até 2060, o Estado está, através desse contrato de URAI, e prorrogação dos contratos até 2060, tirando o poder concedente do município, ou seja, o município não vai apitar nesse negócio. Hoje, eu vou te dar um exemplo claríssimo: a energia está privatizada. Nós temos aqui a concessionária. Eu, prefeito, falo com o gerente da concessionária, que atende quando quer, que vem aqui corrigir problema quando quer. Será que os órgãos reguladores vão tratar uma eventual empresa privada com o rigor que deve ser tratado para que os municípios não sejam afetados, né, em razão de outros objetivos estratégicos que eventualmente esse grupo econômico tenha para a empresa? São muitas dúvidas que a gente tem. Aquela história de que a Golden Share garantiria, não vai garantir. A Golden Share, ela está para garantir que não vai mudar de nome, ninguém vai comprar a joia da coroa e mudar o nome dela, mudar o endereço, razão social, objeto, e tem uma inovação, inspirada inclusive no modelo inglês, que é limitar a concentração de ações por grupo econômico. Ok, mas a gestão da empresa, a elaboração de toda a sua estratégia, a definição de onde investir, está na mão do privado. Será que a Aguaí, com as suas necessidades, terá um olhar apurado dessa iniciativa privada para poder investir aqui sem onerar o cidadão? Nada disso está garantido. Nada disso está garantido. Muito bem, prefeito. A gente vai rapidamente aqui para o intervalo. Voltamos já já, falando ainda mais sobre essa questão da Sabesp. Até já. Já estamos de volta aqui no Região, hoje com a presença do prefeito de Aguaí, Alexandre Araújo. Estamos no fechamento de 2023, um assunto bastante polêmico que vem dominando a pauta aqui na região, é a privatização da Sabesp, a empresa concessionária de água e esgoto do estado de São Paulo. E, prefeito, durante as conversas que eu tive aqui com deputados, com lideranças a respeito dessa questão da Sabesp, da privatização, ficou clara a preocupação, o prefeito até já se manifestou a respeito, da dificuldade na interlocução com uma empresa privada. E Aguaí, com esse volume de investimentos, o prefeito teme, por exemplo, que esses investimentos sejam revistos ou até paralisados dentro de uma nova realidade da empresa? Eu fiz essa pergunta ao grupo técnico que me atendeu lá no governo na semana retrasada. A resposta que eu obtive é a seguinte: nós discutimos lá uma carteira de novos investimentos que nós, como município, entendemos relevantes ainda para que sejam feitos nos municípios, além daqueles que já estão no contrato atual. Segundo o governo, essa tabela de novos investimentos faria parte do anexo do contrato de venda da desestatização da Sabesp. Ainda, Magalhães, está muito superficial essa discussão. Eu acho que o governo, eu não sou contra a privatização, eu apoiei vários modelos de privatização, eu sou a favor de parcerias. Aqui em Aguaí eu faço parceria em todas as áreas possíveis e imagináveis, já fiz venda de área pública para poder fazer dinheiro para o caixa, para poder fazer investimento, enfim. Você não está falando aqui com um estatista radical. Eu estou preocupado porque o processo ele está tão atropelado que eu perguntei para esse grupo técnico o seguinte: ok, quanto vocês esperam amealhar com a desestatização da Sabesp entre esses 15% e 30% de ações que serão mantidas pelo Estado? Não sabemos. Quanto vocês acham que vão ter que investir na zona rural de Aguaí para poder inserir a zona rural no sistema de saneamento? Não sabemos. Perguntei, quantos imóveis rurais Aguaí tem? Não sabemos.
Qual a tecnologia que será adotada para tratar água e esgoto da zona rural? Não sabemos. Ora, se você não sabe quais são os encargos de inclusão da zona rural, que no estado de São Paulo não é desprezível, não é desprezível. Se você não sabe quais são os encargos necessários para você universalizar a zona rural, você não sabe quando você precisa de dinheiro. Então, essa discussão, Magalhães, aí ela está tão atropelada que o discurso é o seguinte: olha, nós estamos fazendo tudo simultaneamente. Ok. Então, no fundo, o que nós, sociedade paulista, estamos fazendo é dar um cheque em branco para o governo para dizer o seguinte: ele pode vender entre 15% e 30% das ações da Sabesp, que o governo detém, o dinheiro você vai reinvestir para reduzir tarifa no fundo que eles disseram que vão criar, o resto você vai utilizar no caixa do Estado, só pode usar em inversão financeira, ou seja, investimento. O resto nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, está sendo feito um processo simultâneo, onde o próprio governo não sabe qual é o montante de investimento necessário para essas universalizações, que ainda nós sabemos que, do ponto de vista ambiental, zona rural, a depender do módulo, há uma série de formas que a própria CETESB considera como tratamento. Você precisa necessariamente trazer o esgoto. Aqui em Aguaí nós temos divisa com Pirassununga, do Marco Zero à divisa são 25,8 quilômetros. Quem está lá no extremo, Aguaí Pirassununga, vai ter o seu esgoto conectado num emissário de 26 quilômetros. Então, são coisas que precisavam ser discutidas. Eventualmente, se o governo tiver mais informação que a gente, deveria abrir. Porque o que está causando é uma rejeição ao processo, principalmente por falta de informação de como isso se dá. Né? É muito para mim. Eu usei a expressão insegura, que inclusive está na ata da nossa reunião, mas passa da insegurança até o medo. Né? Você fica com vários sentimentos, você não sabe o que está acontecendo. Aqui, quando a gente foi fazer o processo de concessão para a Sabesp, de fato, eu fui à Câmara. Quando eu fui à Câmara e à sociedade, eu fui à rádio, fui à TV, você mesmo falou comigo várias vezes para eu poder explicar. Eu sabia quanto a Sabesp investiria, quais eram os problemas, quanto tempo levaria, quanto custaria para a sociedade fazer esse processo. Hoje, eu, como prefeito, eu não sei quanto custará uma tarifa à sociedade quando essa empresa de fato for privatizada. O governo não sabe. O subsídio que seria investido na tarifa, ele vai ser derivado do valor amealhado no leilão da Bolsa. Ontem eu li uma matéria que saiu na imprensa, na grande imprensa, dizendo o seguinte, que a expectativa é de muito dinheiro. Muito quanto? Nós não sabemos. Ou o governo sabe e não nos diz. O que disse até agora não faz sentido, Magalhães. Eu acompanhei a audiência pública na Assembleia, e eu ouvi na audiência pública que a própria Sabesp, para atender o marco do saneamento, já havia enviado à Arcesp quais eram os montantes de investimentos necessários para a universalização, e ela apontou 54 bilhões até 2028. O discurso do governo é: vamos vender para universalizar até 2029 por 66. Não fecha a conta. E há uma mobilização regional, né, para tentar dirimir dúvidas e também levar um manifesto, né, para frente. E o prefeito falou de audiência pública. Você acredita que faltou diálogo, faltou discussão com os prefeitos, faltou audiências públicas com a comunidade nas cidades que têm concessão da Sabesp? Faltou mais diálogo? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu fui chamado para, não foi para discutir com os técnicos, para ouvir o que aconteceria um dia antes do projeto de lei ser votado na Assembleia. Então, assim, você é colocado numa situação, primeiro que você não consegue impedir, nós não temos instrumento para conseguir impedir, exceto aqueles que o próprio Simão Pedro falou aqui para você em entrevista. Os prefeitos, eles estão sendo movidos pela máquina do Estado sem ter condições de questionamento. Os questionamentos vão para a ata, que foram os que eu fiz lá. Você diz o que você quer, quais são as suas expectativas, fecha a ata, te manda no e-mail e acabou. Isso não é discussão. Não faz sentido. O projeto não está claro. Eu não consigo explicar à sociedade aguaiana o que está se dando. Talvez
Se eu soubesse como, quanto e em quanto tempo, eu poderia apoiar, inclusive, levar à sociedade uma informação mais clara sobre o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que foi muito atropelado, a gente não tem ideia desse processo mais detalhado de como está. Faltou muito diálogo. Eu fui numa das reuniões, foi um monólogo. Só para ouvir. Você entra mudo, sai calado. Né? Não faz muito sentido isso para mim. Prefeito, para encerrar, nós vamos entrar no ano eleitoral, 2024. O prefeito não pode se candidatar, já foi reeleito. Essa questão da Sabesp, que você defendeu com tanta energia, vai ser, com certeza, objeto de discussão na campanha. O prefeito está preparado, aí, o grupo está preparado para um eventual desgaste político por conta da privatização da Sabesp? Tem que estar, né, Magalhães? O que a gente tem discutido com muitos prefeitos que são, inclusive, contrários à privatização. Nós temos um grupo hoje liderado pelo prefeito de Botucatu, Pardini, que a gente tem se reunido bastante, trocado ideias sobre os impactos e consequências dessa eventual privatização. O que a gente tem sentido é que, imediatamente, talvez o impacto não seja sentido e que você não pegue o processo eleitoral, porque o governo sinaliza uma eventual venda de ação por volta de abril, maio. Não daria tempo de passar pelo processo eleitoral, exceto a discussão de venda não venda. Mas o cidadão até lá não vai sentir o efeito, se houver, que a gente entende que haverá. Então, eu não acredito que será um fator preponderante no processo eleitoral, mas talvez a atenção sobre isso precisa ser chamada para que a sociedade venha discutir. A gente tem procurado entidades representativas da sociedade civil para provocá-las também, porque eu não vou citar aqui, mas a gente tem falado com várias entidades que sequer entenderam o projeto de lei. Você imagina fazer questionamento para saber quais são as consequências de um processo como esse. Então, não acredito que permeie o processo eleitoral essa discussão, Magalhães. Eu vejo aqui a sociedade muito alheia a esse processo, eu não sei como está nas outras cidades, mas talvez o processo eleitoral passado, recente, tenha convencido as pessoas que privatizar tudo é o melhor remédio. E que isso ainda esteja na cabeça das pessoas. Ah, vamos privatizar tudo, mas não tá se perguntando, né? Privatizar como? Qual é a consequência no meu dia a dia? Qual é o impacto na minha cidade? Então, ainda existe, na minha opinião, um pouco da contaminação do processo eleitoral do ano passado, de que vamos privatizar tudo que tá resolvido. Peço a todos que estão nos ouvindo que leiam o que tem acontecido no mundo do movimento com relação a saneamento básico, o que os grandes países desenvolvidos estão fazendo. O Brasil, eu li um texto essa semana muito interessante que diz o seguinte: enquanto o mundo retoma e desacelera a privatização de saneamento, o Brasil sai alucinadamente querendo privatizar tudo, sem mergulhar nos detalhes e impactos que isso eventualmente trará. Eu tive 2 crises hídricas aqui, a represa secou 2 vezes. Como que ficaria com uma empresa privada? Quais os investimentos? A Sabesp veio aqui, investiu, gastou, não me cobrou um centavo. Como é que seria com uma empresa privada? Eu não tenho a menor ideia. Isso está no projeto de lei? Não está no projeto de lei. Ah, vai para o estatuto. Ok. Então, é uma série de falta de informações que a gente tá vivendo nesse processo aí, Magalhães. Prefeito Alexandre Araújo, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a sua presença, as informações, as reflexões acerca deste problema sério que os municípios vão enfrentar a partir da privatização da água. E vamos em frente, esperamos que 2024 seja um ano positivo aí para a sua administração. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, Magalhães, por mais essa oportunidade. Aproveitar também para desejar a você, a toda a tua audiência, um Feliz Natal, um 2024 muito próspero, que já está aqui batendo as nossas portas. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você que nos acompanhou até agora. Um grande abraço e até o próximo Região.